Ah, peguei você no flagra clicando em vídeo pra ver desenho, safadinho. Eu quero gozar. Tô vendo você aí, ruborizado com essa mão suada, credo. Hoje no vídeo eu vou trazer aqui uma versão um pouco mais aí provocativa da minha personagem, a Coelha, usando o ápice das armaduras dos jogos de RPG de qualquer universo, que é a armadura de biquíni. Oferece proteção incrível para todos os membros, exceto onde tem órgãos vitais. Lógico, né? A predisposição é primeiro valorizar a anatomia humana ali, né? Em alguma medida, o que não é necessariamente o ponto, né? De uma obra ou de um desenho um pouco mais safado, não é necessariamente a nudez. É uma certa disposição provocativa no olhar ali de tentar ativar esses, né, vamos dizer assim, esses outros neurônios que ligam ali a essas outras sensibilidades, se a gente pode dizer assim. Gente, no vídeo de hoje eu queria discutir um pouquinho sobre esse tema, ver até onde tá a percepção de todo mundo aqui com relação a esse assunto, porque algumas coisas recentes têm mexido aqui com a minha cabeça e eu queria saber o que vocês acham disso tudo. Vamos conversar mais um pouquinho logo depois da vinheta. E olha só, pessoal, no Prêmio IBEST eu estou agora na 13ª colocação na categoria de Culturas e Artes. Muito obrigado a todo mundo que tem votado aí em mim. Todo dia você pode fazer um voto novo, dá uma conferidinha aqui no link na descrição para me ajudar a ganhar esse prêmio aí. A gente tem muita gente competente para ganhar deles, hein? Tá complicado, mas vamos nessa. Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e eu tava vendo aí umas promoções, uns vídeos, umas publicidade daquele jogo muito bombado, muito famoso hoje em dia, que é Marvel Rivals. E lá eu vi assim o lançamento da Emma Frost, eu vi a skin nova ali da Esquila lá. E meus amigos, assim, tem uma predisposição muito direta aqui, vamos dizer assim, pra fazer esses personagens serem bem atraentes, né? Emma Frost tá com as coxas do tamanho do Brasil. A Esquila lá, assim, eu achei até sacanagem. Nesse anúncio dessa nova skin dela lá, tem um frame, inclusive, que dá um close, assim, na cauda do esquilo, se é que vocês me entendem, que eu achei, assim... de um descaramento. E eu acho que é essa a percepção também, né? É a noção de que jogos como Marvel Rivals, né? Que em tese, eu acho que há algum tempo atrás não fariam uma coisa dessa, estão trazendo esses designs mais apelativos, né? Tentando, né, cutucar a audiência nesse lugar mais sensível, além de que parece que o público tá recebendo isso de forma um tanto quanto agradável, né? Tá todo mundo gostando. Ou será que sou eu que não tô pegando a dissidência aí? Eu queria saber de vocês, assim, você acompanha o jogo, tá dentro desse universo, o que você tá sentindo, assim, né? As pessoas estão, tipo, gente, que coisa levada isso daqui, que coisa feia, ou tá mais, tipo... Me dê mais. A impressão que dá, e a gente sabe disso há um bom tempo, né, é de que os designs apelativos e esse tipo de coisa, de alguma forma, estão associadas a bons números, né, a venda, existe interesse, né, só que eu acho que tinha, né, e sempre teve, né, até o pessoal que vive de arte, not safe for work e tudo mais, tem ainda o estigma, né, tem ainda uma relação com abraçar esse tipo de estética muito abertamente, né, mas esses jogos eu sinto que estão começando a expandir um pouquinho mais essa janela do quão aceitável são esses tipos de design novamente, né? Porque eu sinto que de um tempo pra cá teve essa redução nisso e agora parece que tá subindo de novo, não só no quão sensuais estão os personagens, mas na recepção do público em aceitar esse tipo de coisa. Logicamente, tem outros jogos por aí que fazem isso de forma muito mais descarada, de forma muito mais pesada, mas aí eu acho que eles já estão de mão dada, né, assim, com a safadeza há muito tempo. A questão é quando você tem algo que tá, tipo, na linha do normal, vamos dizer assim, e quando ele começa a subir um pouco nessa apelação, vamos dizer assim. E é isso que eu queria entender. Eu queria saber de vocês. Vocês acham que tá num nível ok? Tá num nível legal? Eu quero é mais, tá pouco? O que vocês estão sentindo desse equilíbrio aí, dessa balança, né? Tem aquele outro jogo também, né, o ZZZ lá, que também é chinês. E esse jogo, eu sinto que ele tem trazido dentro desse lugar, pensando em Genshin,
Genshin, né? Tinha lá Genshin Impact, que é o quê? O jogo inteiro é sobre você colecionar os bonequinhos. Então, os bonequinhos é tudo bonitinho, é tudo fofinho, é tudo elegante, bonito e tal. Você pode até achar um ou outro atraente, mas eu sinto que não tinha esse apelo do corpo saliente acontecendo aqui dessa maneira. O ZZZ já tem isso, já tem um Jiggle Physics avançado ali, né? Você vê as coisas e tal, mas ainda assim, eu sinto que ainda tá um pé no chão comparado com outras coisas que tem por aí, que aí um negócio é mais embaixo, né? E eu sinto que Marvel Rivals tá num lugar parecido com esse ZZZ, nesse sentido de explorar esses designs mais apelativos e ver como é que isso tá funcionando. E sabe algo que eu fico contrastando aqui na minha cabeça? É com aquele cenário da publicidade pra cerveja que tinha, acho que uns 20 anos atrás ainda, com bastante força, que era aquele apelo bastante safado de você pegar ali, né, uma modelo famosa, uma pessoa muito trabalhada ali usar esse corpo, né, o corpo feminino ali, quase nu, como esse chamariz pra publicidade desse produto. Inclusive, né, no próprio discurso publicitário ali, envolto dentro dessas peças de comunicação, tinha muito essa equiparação, né, entre o prazer de degustar esse produto é igual ao prazer de se envolver com esta pessoa. Tinha essa ideia de construir essa analogia, né, entre essas duas coisas. E não sei, parece que vinha de um lugar que parece um pouco diferente desses jogos que eu tô citando. E eu não sei se isso é porque a sensibilidade pra lidar com a sensualidade mudou, né, de um tempo pra cá, ou se tem realmente algo muito diferente nessas representações de agora que a distancia desse outro cenário aqui, né? Eu acho que o primeiro se adequa bem forte a esse lugar de objetificação do corpo feminino, que parece que acontece numa faixa muito estreita, né? É essa de, só tem um tipo de corpo desejável, que é esse daqui, né? E a comunicação é muito direta para um único tipo de público, né? Alienando todos os outros, né? Então fica aquela coisa de cerveja pra homem, hétero, cis, bebê. Ah, Salsicha, para com isso. E o corpo da mulher como essa ferramenta pra, né, falar só com essa audiência. Mas assim, muita gente bebe cerveja, né? Muita gente que não se sente necessariamente atraído por aquele tipo de corpo bebe cerveja também. Então parece que fica uma versão bitolada, limitada, esquisita, né, desse mundo sensual. A impressão que eu tenho tido é que essas representações novas são mais abrangentes, né? Elas abrangem esse tipo assim, isso daqui tipicamente não seria considerado um corpo feminino atraente, mas aquele é, e a gente sabe que você tá aí vendo. E esse corpo masculino também não, mas aqui, Inclusive, até essa ideia de que o próprio corpo masculino pode ser apelativo ali, né? Não só participante de uma fantasia de poder, né? Porque disse muito, né, que o corpo musculoso dos homens, dos produtos de mídia antigo, não era tratado como objeto de desejo sensual, era tratado como objeto de identificação, de poder, né? Mas quando Marvel Rivals aumenta a bunda do Wolverine... Eu não sei se é necessariamente uma fantasia de poder. É uma fantasia de poder pegar naquela bunda, isso sim. E eu acho interessante essa predisposição, né, de que a gente pode ter um universo onde a sensualidade dos personagens é abordada de uma forma mais diversa, um pouco mais bem distribuída, e isso faz com que algumas das problemáticas que existiam não sejam mais tanto problemas aqui. Talvez existam ainda problemas, mas esse problema não tem mais, né, dessa maneira. Eu acho que dá pra flexibilizar bastante, pra esse negócio ficar igual, ainda tem muitos passos pra serem tomados, né, mas eu acho muito interessante essa noção, assim, né, do que mudou, do qual que é a grande diferença entre aquelas comerciais de cerveja e esses bonecos gostosos desses jogos de hoje em dia. E outra coisa que eu acho importante comentar vem inicialmente da memória que eu tenho daquela cena de Turning Red, onde a menina lá descobre o poder incrível do desenho para materializar a fantasia romântica que ela teve com aquele menino que ela conheceu lá, a Uga. E essa cena do Auga me pega de um jeito. E quando ela tá lá embaixo da cama dela, né, desenhando ali o Homem-Sereia, ou sei lá o que lá que ela desenha, é essa ideia, né, de que o desenho é um lugar onde você pode materializar a fantasia de uma forma fantasiosa, de uma forma irreal, idealizada, exagerada, né? Então,
as proporções, as características também vão ficar alinhadas com esse preceito, né? Da fantasia, do irreal, do exagero. E tem um lugar aí que eu sinto que é sobre o desenhista manifestando suas preferências, seus gostos, seus desejos, e usando isso como forma de comunicar um pouco de si, um pouco do... fazer arte em cima disso. Eu acho que é arte, mesmo que seja meio safado, né? Inclusive, né, há quem diga que pra arte safada ser boa mesmo, tecnicamente tem que estar muito alto também, né? Porque é muito fácil o corpo, inclusive o corpo nu, ser uma coisa cômica. Quando ele é mal desenhado, né? Quem nunca viu um desenho numa carteira ali e você, né, aquele desenho ali não tá proporcionando os estímulos que você imagina. Aquilo ali tá só engraçado mesmo, né? Eu acho interessante isso, de que é muito difícil fazer isso também, né? De fazer o desenho ter esse apelo. Aí que fica na minha cabeça, tem uma possibilidade aqui da gente ter dentro desse cenário de corpos mais variados, com desejos diferenciados, sendo representados e um monte de gente conseguir se identificar com essas coisas aí. Tem um lugar aqui que vai um pouquinho além do consumo e é um pouco sobre essa identificação? Não sei, será que eu tô idealizando demais esse papo de boneco de videogame? Você me diga aí, né? Eu conto com vocês aqui no comentário de novo pra gente, de forma civilizada, discutir esse tema, porque eu não vou conseguir abordar esse assunto com a profundidade que ele merece, né? Tem muitas outras facetas aqui que eu não vou conseguir representar ou falar sobre, então eu conto com você aqui nos comentários também. Tanto é difícil, gente, esse negócio de desenhar boneco sensual, que eu tive que fazer uma série de estudos aqui antes desse vídeo. Porque eu tava com um problema sério, assim, pra pegar esse gestual, pegar esse contraposto, pegar essa postura, essa coisa, porque acostumado a desenhar bonecos em pose de guerra, é muito fácil você se acostumar a representar corpos prontos pra batalha. É engraçado, né, como a batalha é algo que a gente considera na ficção algo mais imediato e tranquilo do que... Ai, a arte do amor. E aí eu vi que, puxa vida, eu preciso estudar um pouco disso. Fiz bastante estudo, copiei bastante imagem, de forma muito analítica. E eu senti que eu tô mais calibrado, Guilherme, é a primeira vez que você faz isso? Lógico que é a primeira vez, eu nunca fiz um negócio desse antes. Mas, gente, o que eu quero saber aqui de vocês é o seguinte, né? Onde você acha que esse tipo de representação, então, um pouco mais sensualizada, onde é que ela se encaixa? Ela deveria estar em todo lugar, em alguns lugares? Essa questão de a gente multiplicar esse olhar provocativo para corpos diferentes e personagens diferentes, não só femininos, né? Você acha que isso é uma boa solução? É um caminho interessante? E dentro desse cenário de hoje, esse nível de sensualidade, pra você, tá bom? Tá pouco? Tá certo? Tá errado? Eu queria saber bastante aí o que vocês estão achando desse negócio todo. E essa é a nossa coelha aqui desenhada com esta nova vestimenta, que não é uma roupa oficial nem nada, mas eu achei divertido a ideia de trazer aqui. E foi muito difícil desenhar essa capa, especialmente na segunda imagem, porque eu vi que, assim, eu já tinha resolvido o principal, que era o problema anatômico, e eu falei, pra eu fazer essa capa aqui, eu vou ter que estudar. Peguei um monte de ref ali de capa também, foi bem complicado. E se você quiser estudar comigo, dá uma conferidinha lá no site brushrush.com.br, porque lá tem o meu baú de descontos, você pode conseguir 5% de desconto em qualquer um dos cursos de desenho, pintura e 3D, aqui do canal Brush Rush. Pessoal, espero que o vídeo de hoje tenha sido divertido, tenha sido interessante. Me diga aí que perspectivas a gente pode complementar aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado, valeu e falou!